Em entrevista, a subsecretária de Saúde, Dani Gomes, falou sobre os avanços dos casos na cidade, a chegada de medicamentos e quais as estratégias de planejamento estão sendo montadas para o fornecimento deles na recuperação de pacientes, dentre outros assuntos. Nós sabemos que a questão, principalmente a identificação dos casos, vem da ocorrência da testagem. Como nós temos muita testagem disponível, isso acarreta na procura maior da população para que haja essa confirmação, mesmo com sinais e sintomas leves, né? E a gente sabe que a contaminação é muito rápida e, por conta disso, o prefeito fez esse decreto do uso de máscaras e do fechamento do comércio para que haja essa diminuição dessa transmissão. Certo. Recentemente vocês fizeram a aquisição, né, de novos testes, mais de 1.000 testes, e isso acabou deixando a população naquela, poxa, chegou o teste, a gente vai fazer, porque a população, muitos sentem os sintomas e ficam ali querendo realmente saber qual o seu estado de saúde, se estão ou se não estão com a Covid-19. Como é que está sendo essa questão dos testes diariamente? Quantos testes são realizados e quais os procedimentos e quem pode fazer? Certo. Ficaram 20 testes pela manhã, 20 testes à tarde, 10 para pacientes internos e 10 de emergência. São 60 testes diários. Porém, em alguns casos, como, por exemplo, as prioridades, idosos, mesmo que não estejam em casos emergenciais, são feitos mesmo que a cota já esteja encerrada. Vocês atendem somente Pinheiro na questão desses testes ou a região da Baixada tem buscado aqui essa testagem? Não, essa testagem é de Pinheiro, do município. Mas mesmo assim a demanda é muito grande. Mesmo assim, a demanda é muito grande. E é importante enfatizar que essa procura ela deve ser feita para as pessoas que já estão com 10 dias, no mínimo, de sinais e sintomas referentes ao Covid. O fato de fazerem antes desse período pode acarretar num falso negativo, o que faz com que a pessoa volte para casa achando que deu negativo e contamine o restante da família ou da população e não tenha os cuidados devidos. E resulta até na questão de um desperdício, né, do teste. Exatamente. Uma pessoa que faz com 8 dias, por exemplo, que é onde começa a ter a margem de positivo, ainda encontra uma janela de falso negativo. E até 10 dias, se faz com 8 dias. Depois do 10º dia, vai precisar repetir se ela continuar com sintomas. Dani, apesar dos números já assustadores, né, são 208 casos confirmados, pacientes ativos são 158. Nos hospitais, né, no caso, são 14 pacientes internados, que estão divididos entre o Antenor Abreu e o macro-regional. E uma notícia boa, são 40 recuperados. Quais os procedimentos médicos que as equipes que estão na linha de frente estão tomando para a recuperação desses pacientes? Assim, mesmo os pacientes que têm alta e que ainda não estão com o teste para saber se já está com a carga viral baixa, que é o não transmissível, 0,9, essas pessoas, mesmo de alta, até 21 dias, elas precisam ficar em isolamento, que é quando o vírus começa a desativar, que é o negativo que nós chamamos. E aí a gente montou uma estratégia de orientação de panfletos para a alta desses pacientes, até mesmo dos pacientes domiciliares, para que, mesmo sem sintomas, a partir do 14º dia, que é o mais comum, ele se mantenha em isolamento até pelo menos 21 dias e, se continuar com sintomas, até 28 dias, para que tenha uma segurança da família, principalmente, né? E que ele possa não replicar ainda mais esse vírus. Para finalizar, no último domingo chegou na cidade os medicamentos que foram adquiridos pelo prefeito. Ele, né, percorreu alguns estados em busca desses medicamentos e a dificuldade é muito grande. Quais foram os medicamentos que chegaram? Como é que vai acontecer a distribuição deles? Como é que vai ficar a questão dessa estratégia que está sendo montada pela Secretaria de Saúde? Como podemos acompanhar, né, nas redes sociais, o prefeito desde o início não mediu esforços para que estruturasse o município, tanto que hoje ele vem sendo referência, né, na Baixada. E aí, mais um ganho para a nossa população, essa questão da medicação, que vai ser distribuída no início dos sintomas. Esse paciente vai poder ser tratado no seu domicílio, acompanhado pela atenção básica, né? Estamos montando uma estratégia para a distribuição dessas medicações.
E aí eles vão ser acompanhados e tomando essa medicação desde o início para fazer com que esses sintomas não avancem e não haja necessidade de uma internação ou até mesmo da UTI. A Secretaria Municipal de Saúde aqui em Pinheiro atualizou no último domingo, por volta das 8 horas da noite, o boletim epidemiológico. Já são 650 casos notificados do novo coronavírus na cidade. 426 foram descartados. 14 pacientes seguem internados divididos entre o Hospital Antenor Abreu e o Hospital Macro Regional. Os casos confirmados subiu para 208. Ativos na cidade são 158. 158 pessoas que ainda estão com o vírus ativo no organismo e subiu para 10 o número de óbitos. Casos suspeitos são 16. Na lista detalhada dos bairros, o de Alcântara continua na liderança com maior incidência de casos confirmados do Covid-19. São 22. Atrás vem o centro da cidade com 19 casos.